Bom dia. Tudo bem? Não é todo dia que a gente discute um mistério que passaram-se 70 anos para ser esclarecido. Eu vou gastar 2 blocos para passar esse mistério para vocês. Eu posso lhe garantir que a sua alimentação, a sua nutrição, a partir de hoje, vai sofrer uma mudança radical. Então escute com carinho, porque o resultado aqui é espetacular. Quero conversar com vocês sobre um dos nutrientes mais desconhecidos na medicina, que é a vitamina K2, que é a irrevogável vitamina anti-envelhecimento. Se você perguntar assim, existe alguma vitamina que tenha um poder anti-envelhecimento? Eu diria, é a K2. Tem nada que chega perto. E a medicina sabe, a medicina sabe muito. Nós médicos não damos bola porque está publicado na literatura. O meu trabalho foi pesquisar o material e colocar de uma forma que faz sentido, que tenha começo, meio e fim, que foi sendo descoberto aos poucos nos últimos 70 anos. Bom, 18 milhões de pessoas por ano morrem, 29% de todas as mortes no planeta, devido a doenças cardiovasculares. 8 milhões por doença coronária, 7 milhões por AVC e o restante por doenças periféricas. Doença cardiovascular continuará sendo a principal causa de morte no mundo nas próximas décadas. Só os Estados Unidos gasta hoje 300 bilhões de dólares por ano com doenças cardiovasculares. É um PIB maior do que a maioria dos países no mundo. Ele gasta só, os Estados Unidos gasta isso só com doença cardiovascular. 80% das mortes prematuras por doença coronária e acidente vascular cerebral podem ser prevenidas através de uma nutrição adequada, atividade física regular e evitando o tabagismo. Eu destaquei bastante aqui nutrição adequada, porque a maioria de nós não temos nem ideia do que seja nutrição adequada. Cada pessoa que você conversa tem uma dieta diferente, um modo diferente de apresentar a história. Eu vou mostrar para vocês o que costura tudo isso e o que está por trás. Primeiro, você já ouviu falar de vitamina K1 e você já ouviu falar de vitamina K2. Primeira coisa, é igual a gasolina do seu carro. Eu vou armazenar gasolina por mês inteiro no tanque. Então você não vai sair da garagem. Se você sair da garagem, você vai ter que passar no posto, dependendo do que você vai rodar. Aqui é o seguinte, eu posso desenvolver carência, deficiência de vitamina K2 em uma semana, se eu não ingeri-la. Uma semana eu já começo a ter problema. E a maioria tem deficiência de K2. Tá? Segundo, quanto mais idoso, maior a necessidade. As doenças acontecem na velhice. A velhice é a principal doença, porque tudo concentra nela. Você vai ali no hospital, você não vê muito jovem de 18 anos internado. A maioria está lá com 60, 70, 80 anos. E você vai ver a correlação que tem com isso aqui, que é absurda. Ela cuida da coagulação, até aí para, que nós aprendemos na faculdade de medicina. Ela cuida da mineralização dos ossos e dos dentes. Você vai ver que você pode curar cárie dentária só com K2. Os estudos mostram, vocês vão ver daqui a pouco. E a elasticidade vascular. Ela cura o câncer, trata o câncer, previne o câncer. Ela é neuroprotetora, ela previne Alzheimer, ela previne Parkinson. Está cheio de estudos na literatura. E ela reduz em muito, mas em muito, o risco cardiovascular. Isso são algumas das propriedades. Elas são muitas. A peça que estava faltando no quebra-cabeça da nutrição adequada. O mistério que durou 70 anos para ser resolvido. K1 e K2 eram consideradas variantes de uma mesma vitamina. Pra você ter uma ideia, existem
23 vitaminas K. Vou falar de novo. Existem 23 vitaminas K. Para você ver a complexidade da família K. 23 vitaminas K. Nós achávamos, até bem pouco tempo, que K1 e K2 eram variantes de uma mesma vitamina, o que não é verdade. Nós achávamos que coagulação era a única função da vitamina K. E nós achávamos que a deficiência de vitamina K seria uma raridade. Essas três premissas, K1 e K2 eram consideradas variantes de uma mesma vitamina, coagulação era a única função e deficiência da vitamina K seria uma raridade, atrapalhou o desenvolvimento da história, porque todo mundo adotava isso como premissa. Essas duas últimas aqui, isso só é verdadeiro para K1. A K1 interfere na coagulação, predominantemente. E a K1, praticamente, você não precisa se preocupar, porque não tem deficiência. Você está alimentando, você está ingerindo K1. Então, quando separou-se a K1 da K2, viu-se que isso aqui estava errado, com relação a K2, e isso aqui estava errado com relação a K2. Mas até descobrir que K1 e K2 não era a mesma coisa, assim como eu tenho B1, B2, B3, B6, não são iguais, aqui também as 23 vitaminas K não são iguais. Cada uma tem a sua peculiaridade. Então essa é a primeira grande descoberta. As vitaminas K2, que eu vou discutir com você, que você vai ter disponibilidade de usar na sua clínica, é a menaquinona 4, MK4, e a menaquinona 7, principalmente a MK7, que é o que vai nos interessar no final. Segundo a pesquisa atual, a vitamina K2 tem tantas funções não associadas com a K1 que deve ser considerada como uma outra vitamina. O ensaio humano mais completo revelou que as doses de vitamina K2 reduziram eventos cardiovasculares em 57%, num estudo de 10 anos de duração, feito em o chamado estudo de Rotterdam, na Holanda. Dos casos, ao passo que a vitamina K1 não exerceu nenhum efeito. Eu faço questão de citar isso aqui, citar o livro do Dr. Arnoldo Veloso. O Dr. Arnoldo Veloso é a maior autoridade do mundo em magnésio. O melhor livro de magnésio que existe no mundo, que eu recomendo, é o livro do Dr. Arnoldo. E futuramente nós vamos ter a oportunidade de tê-lo aqui, fazendo uma palestra para a gente sobre magnésio. Bom, vamos conhecer um pouquinho da história. O cientista dinamarquês identificou a vitamina que chamou de K, esse cara aqui, ó, Henrik Dam. Alguns anos depois, um cientista americano, o Edward Doise, descreveu sua estrutura química. Então ele descobriu a vitamina e esse aqui desenvolveu a sua estrutura química. Os dois ganharam o prêmio Nobel por causa disso em 1943. Por que o Henry Dam chamou isso de vitamina K? Porque o primeiro trabalho que ele publicou em alemão era Coagulation Vitamin. A palavra coagulation em alemão é com K. Em inglês é com C, em português é com C, coagulação. Mas em alemão é com K. Como ele descobriu, é aquele primeiro erro, ele determinou para o mundo, eles ganharam o prêmio Nobel em 43, vitamina K é da coagulação. Foi assim que se aprendeu na faculdade. E assim ficou. É da coagulação. Não interessa se é K1, se é K2, é da coagulação. Deixa eu lhe apresentar o Charles Darwin da nutrição. Conhecido como o pai da nutrição moderna. Esse indivíduo chamava-se Weston Andrew Price. Ele era um dentista. Ele nasceu no Canadá, perto de Toronto. Ele se mudou para os Estados Unidos, ele foi para Cleveland, e ele começou a perceber, muito curioso, muito estudioso, ele começou a perceber que os pacientes começavam a aumentar o número de cáries dentárias. E ele então resolveu, junto com a mulher dele, que era enfermeira, a Florence, eles resolveram visitar o mundo. Eles visitaram os lugares mais longínquos do mundo e começaram a estudar populações que não tinham encontrado em contato com as civilizações. E eles não descobriram
que lá existia um nutriente lipossolúvel que ele não conhecia, não sabia o nome, porque não tinha isso ainda, que ele chamou de fator X. Então quem levantou a primeira hipótese do valor disso foi um dentista de nome Weston Price, de Cleveland, Ohio. E ele chamou isso de fator X. E esse fator X ficou na história por muitos anos. O fator X foi descrito pelo odontólogo e pesquisador Weston Price, que nos anos 30 do século XX viajou a vários países e pesquisou populações ancestrais que não consumiam alimentos refinados. E à luz dos seus achados, tornou-se o pai da ciência nutricional moderna. Se você quiser encontrar um site que você vai ter que ler para o resto da sua vida, você entra no site do Weston Price, da Weston Price Foundation. É o melhor site de nutrição que existe, que eu conheço, que eu tenho conhecimento. Então é completo. Você começa a estudar o Weston Price Foundation, você vai ver que o site lá é espetacular, tem tudo que tem de atualizado e moderno, em qualquer aspecto de nutrição, está no Weston Price Foundation. Então, descoberta do fator X. As viagens do Weston Price, dentista de Cleveland, em companhia da sua esposa enfermeira, Florence, levaram a conhecimento de vários povos primitivos em cuja cadeia alimentar detectou-se a presença de um fator vitamínico incomum, de importância crucial na fisiologia do cálcio, capaz de prevenir osteoporose, cáries dentárias, câncer, doenças cardíacas e cerebrais. Então ele ficou fascinado, porque quando ele estudava esses povos, ninguém ficava doente. Não tinha doença, não tinha câncer, não tinha infarto, não tinha cárie dentária, não tinha nada. Não tinha osteoporose, não tinha nada. Também protegia contra a senilidade e a doença de Alzheimer. Os pacientes idosos eram saudáveis, tinham boa cognição. Igualmente foi observada a ausência de artrite, não tinha nenhum problema de reumatismo, artrite ou inflamações ósseas, o que quer que seja. As populações ancestrais que tinham o hábito de comer vísceras, predominantemente fígado, tinham as artérias protegidas contra a aterosclerose por não desenvolverem as placas que levam aos ataques cardíacos. Ele fez biópsia, fez mais de 20 mil biópsias na vida dele, e levava isso para os Estados Unidos, estudava e voltava, para lá e para cá, dedicou o resto da vida dele a isso. Esses povos tinham ossos fortes, sem nenhum risco de osteoporose. O fator X destruía as células cancerosas sem prejuízo das células normais. Não tinham osteoporose, não tinham câncer, não tinham doença cardiovascular. Esses ativadores lipossolúveis, que o Dr. Price chamou, encontrou na dieta de povos tradicionais 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis que na dieta dos Estados Unidos. 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina K, aqui vitamina D, vitamina A, vitamina D e o ativador X. Aqui é vitamina D. Vitamina A, vitamina D e o ativador X, que ele não sabia o que era. Ele sabia que tinha um nutriente lipossolúvel responsável por tudo isso, mas ele, com a inteligência dele, chamou isso de ativador X. Nossos ancestrais paleolíticos, como os povos primitivos que o Dr. Price estudou, tinham acesso ilimitado a vitaminas e nutrientes que os mantinham fortes e robustos. Entre as suas características invejáveis estavam a sólida dentadura, vocês vão ver daqui a pouco, grande força física, ausência de obesidade e, sobretudo, ausência de câncer, diabetes, artrite e doenças degenerativas em geral. Ou seja, eram populações saudáveis a vida inteira, não precisava de médico, não precisava de remédio, não precisava de nada. Dr. Price analisou os alimentos consumidos pelos povos ancestrais e descobriu que eles continham, pelo menos, 4 vezes mais minerais e vitaminas hidrossolúveis e 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis do que havia na dieta comum de alimentos processados norte-americanos. Então, ele detectou isso, publicou, comprovou, apresentou em congresso, etc. e tal. Aqui estão pessoas de diferentes partes do mundo que ele visitou. Tanto pessoas dos Andes, quanto pessoas do cantos da Suíça, quanto pessoas da Ásia, onde ele foi procurar. Todos eles, esses povos isolados da sociedade. Todos eles tinham dentadura perfeita, nenhuma cárie.
Ele não encontrava nenhuma cárie. Ele procurava, como dentista, ele procurava e não encontrava cárie. Então foi a primeira coisa que assustou ele. Por que o americano tem tanta cárie e por que esses povos não só não tinham cárie, mas eles tinham um formato de rosto forte. Você vai ver que a vitamina K2 proporciona beleza. Então a mulher grávida faz uso da vitamina K2, o bebê nasce mais bonito. A estrutura óssea do crânio e da face depende da vitamina K2. Então a beleza, aquela beleza natural que você vai ver é por K2. Por outro lado, quando ele estudava os descendentes desses povos, desses indivíduos, os filhos desses, daqueles que, apesar de ter os dentes assim, tinham mudado para a civilização, e agora ele estuda a próxima geração, os filhos daqueles que ele estudou, e ele agora percebe que a história é bem diferente. Os dentes já não cabem mais na boca. Olha aí, todo mundo hoje tem que usar aparelho, porque o dente não cabe mais na boca. O crânio ficou menor, a mandíbula ficou menor, a face ficou menor. E não só a face ficou menor. Aqui você tem a Índia Seminole. Os Seminoles são índios que hoje moram em Oklahoma. Eles moravam na Flórida, depois foram para Oklahoma. Aqui tem face larga, com suficiente espaço para as arcadas dentárias, belo sorriso e plena saúde. Aqui tem também uma Índia Seminole modernizada. Tem a face estreita, dentes sobrepostos e reduzida imunidade a doenças. Então isso aqui morre cedo, tem doença, tem a diabetes, tem infarto, tem osteoporose, tem câncer. Essa aqui não tem nada, a vida inteira. A diferença da nutrição ancestral vezes a moderna, isso aqui vem do livro do Weston Price. Tá? Ele publicou isso. E interessante, pelve ou pelvis, você sabe, as duas palavras são usadas. E ele percebeu que a pelve dessa Índia aqui era sempre maior do que a pelve dessa Índia. E ele percebeu que índias desse tipo aqui, ele conta uma história no livro, que a mulher teve bebê à noite, não perturbou o marido, teve o bebê sozinho, e de manhã ela apresenta o filho para o marido. Ela nem se perturbou o marido de acordá-lo do sono dele, para não incomodá-lo. Ela sozinha teve o parto, e de manhã ela apresenta o filho para o pai. E ele percebeu que essas aqui agora tem que fazer cesárea. Eles não têm, a mulher não tem mais pelvis para fazer um parto normal. E o Brasil acho que é o campeão do mundo em C-section, em cesáreas, no mundo. Então não tem mais pelvis para ter parto normal, tem que fazer de cesárea. E está relacionado com o mesmo fator X, o mesmo que dá saúde ao dente, dá a largura da pelve. E vocês vão ver também na beleza. E vocês vão ver na pele. Daqui um pouquinho vocês vão estar colocando K2 em cremes. E vão passar no rosto. E vai melhorar. Vocês vão ver que coisa impressionante. Aqui você tem uma menina que, de uma alimentação moderna, onde os dentes não cabem na boca. Está aqui, ó, não cabe na boca mais. Estão tudo encavalado. E aqui entra uma intervenção feita pelo Dr. Price, onde ele muda a alimentação da mãe, que está grávida para ter a segunda filha, e quando nasce a segunda filha, mesmo a primeira tendo nascido, são irmãs, mesmo a primeira tendo nascido com problema de dentição, agora há uma intervenção aqui, durante a gravidez da segunda, e a dentição é totalmente diferente. Isso aqui ainda é como é que chama? Dente de leite. Mas mesmo assim mostra que a arcada está perfeita, tudo certo, ele estudou todos os ângulos e mostra que não vai ter problema. Certo? Essa senhora tem 90 anos. Ele percebeu que as mulheres que viviam nessas regiões e viviam se alimentando de alimentos, que nós vamos mostrar daqui a pouco em que caracterizam, não tinham rugas. Olha, a pele dessa mulher aos 90 anos de idade. Praticamente não tem ruga, com 90 anos. E ele percebeu isso. Não só a beleza do rosto, a estrutura, mas ele percebe que a pele não envelhece. Então as mulheres com 90 anos continuavam tendo pele sem muita ruga. Você vai ver a aplicação da K2 na estética.
que vocês vão ser um dos primeiros a fazer isso no Brasil. Vão começar o processo. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós ainda não começamos a falar de anti-envelhecimento no que diz respeito a hormônios, mas existem várias teorias já comprovadas de por que a gente envelhece. Existe uma teoria mais recente, que cada vez está ganhando mais terreno, que é a chamada teoria da triagem. A teoria da triagem diz assim: como ocorre o processo de envelhecimento segundo a teoria da triagem? Quando vitaminas e minerais não são o suficiente, eles são usados preferencialmente para a manutenção imediata da saúde e da reprodução. Em outras palavras, deficiência nutritiva acelera o processo de envelhecimento. O que eu quero dizer com isso? O Dr. Bruce Aymans, ele que é o pai dessa teoria, ele diz o seguinte: quando tem uma deficiência ou a insuficiência de vitamina e mineral, a pessoa não sofre naquela hora, ele está saudável, mas ele vai morrer mais cedo. Porque pegam coisas para uma prioridade na saúde de hoje e na reprodução, sacrificando a saúde a posteriori. Então o Dr. Bruce Ames, está aqui a foto dele, eu já assisti palestra dele nos Estados Unidos, o Dr. Bruce Ames, que ele é um bioquímico, PhD de Berkeley, na Califórnia, extremamente respeitado, inclusive tem um teste Ames, que é desenvolvido por ele para detectar células cancerígenas. Foi ele que criou aquele teste Ames que você conhece, é dele, ele que inventou. Ele tem 80 e poucos anos hoje. E ele mostra, e ele publicou isso aqui está publicado em 2009, e por sorte nossa, o Dr. Bruce Ames escolheu a vitamina K como a primeira a estudar um processo para provar a teoria dele. Ele já publicou antes disso. Isso aqui é a última publicação dele em 2009, no American Journal of Nutrition. Então, justamente a vitamina K, ele usou como exemplo para mostrar como é que isso está ligado à idade, ao envelhecimento. Que nós aqui vamos passar a chamar, vou lhe dar uma nova terminologia, que se chama envelhecimento maligno. O que ele chama assim? O que é envelhecimento maligno? É o envelhecimento que vem com doenças. O envelhecimento benigno é um cara que envelhece sem nenhum problema. E o envelhecimento maligno é quando vem as doenças relacionadas com a idade, vem acompanhado no processo. Doença cardíaca é a principal causa de morte no mundo ocidental, já vimos isso. Osteoporose é uma das principais causas de impossibilidade de locomoção e morte na população idosa. E você vai ver, para surpresa sua, que a doença cardíaca e a osteoporose são irmãs gêmeas. Elas vêm juntas. Quando você pega um paciente que está com osteoporose, você começa a se preocupar que ele vai infartar. E vice-versa. Quando ele infarta, você pode procurar osteoporose. Elas são irmãs gêmeas. Então, quando você faz um diagnóstico de osteoporose, você tem que ver o seguinte: quando é que vai ter o infarto? Quando é que vai ter a arritmia? Quando é que vai ter a morte súbita? Porque está chegando. Já detectou aqui. Você vai ver todo esse mecanismo trabalhado aqui dentro. Direitinho. Você vai ter, isso aqui vai ficar bem claro para você. Essa conexão aqui. E isso te dá uma nova visão dentro da medicina. Uma nova visão dentro da nutrição. Revolucionário. Cáries dentárias e doenças gengivais são biomarcadores de doença cardíaca. Até bem pouco tempo atrás, a gente achava o seguinte: sabe o que é? São nanobactérias que tem aqui, que atacam o coração. Não, a causa é antes de... Claro que se você tiver cárie, você vai ter bactérias. Mas o que fez ter a cárie? E o que fez ter a doença cardíaca? A causa é a mesma. A mesma causa que causa cárie, a mesma causa que causa osteoporose, a mesma causa é a causa que causa doença cardíaca, é a que causa o aneurisma de aorta, tudo é o que causa a calcificação da válvula aórtica, tudo está ligado. É a mesma fisiopatologia. Quando você puxa o fio do novelo, abre uma nova perspectiva de intervenção para você, dos seus pacientes. Primeiro em você, depois nos seus pacientes. Então, aqui um desenvolvimento, né, da osteoporose, as colunas vai diminuindo, a altura pode diminuir até em 15 centímetros, com o passar dos anos, isso aqui vai diminuindo, ó, esse processo que está acontecendo aí. 40% da população americana,
entre as idades de 80 e 90 anos, morrem de complicações decorrentes de uma fratura de quadril, que poderia ser prevenida e pode ser revertida. Você pega o paciente com osteoporose, eu vou lhe mostrar que você tira ele da osteoporose, sem usar remédio, sem usar hormônio, sem usar nada. Só que mudando a alimentação, nós vamos ver que tem que entrar na jogada. Fascinante, fascinante. Existe uma forte correlação entre osteoporose e doença cardíaca. E isso é conhecido há muito tempo aqui, ó. Tem 8 anos que está no mercado. Essa correlação descoberta, comprovada, estudada, etc. e tal. Vocês tiveram comigo a aula de leite há pouco tempo atrás. E lá eu disse isso e vou repetir aqui. Mulheres que fazem suplementação com cálcio têm risco aumentado de 600%, ou seja, 6 vezes, para o desenvolvimento de aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Isso é um problema seríssimo, porque em qualquer esquina você compra um suplemento de cálcio. Foi feita uma lavagem cerebral na população leiga de que cálcio previne osteoporose, o que é mentira. Eu vou mostrar para você porque que é mentira. Pode até prevenir, mas não do jeito que é tomado. E acaba causando problemas sérios, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, placas de ateroma, aneurisma de aorta, calcificação da válvula aórtica, tudo em consequência desse absurdo desse cálcio que está sendo tomado inadequadamente. Porque na hora que você entende o mecanismo da vitamina K2, que você vai virar especialista nisso com o passar do tempo aqui, você vai ver o que tem que ser feito. Esse é o terceiro estudo que confirma esses resultados. Isso aqui acabou de sair, 2011, tá? Cálcio suplemento com e sem vitamina D. E risco de doenças cardiovasculares. Reanálise em mulheres saudáveis, limitada, a meta-análise. São vários estudos juntos e chegaram a essa conclusão. Esse é o terceiro estudo a confirmar esse resultado. Que quanto mais cálcio você toma, mais cedo você morre. Quanto mais cálcio você toma, mais osteoporose você tem. Ou não, como diz o Caetano Veloso. Dependendo dos outros ingredientes que você coloca na sua mesa. Aí é que está o pulo do gato. Vamos lá. Conclusão desse estudo. Mulheres não devem fazer suplementação de cálcio para a prevenção de osteoporose. Essa foi a conclusão desse estudo aqui. Eles não estão 100% certos. Eu vou mostrar para você que eles não estão. Mas isso aqui é uma coletânea de meta-análise, onde o cara simplesmente falou, é isso que nós encontramos. Entendeu? Nós encontramos, depois de reunir vários estudos sobre o assunto, nós chegamos à conclusão que as mulheres aumentam a incidência de infarto, de acidente vascular cerebral, em até 600%, se elas fizerem reposição de cálcio. Bom, em 2007, somente em 2007, depois de 70 anos que o Dr. Price chamou de fator X, que ele chamava de ativador X, foi só em 2007 que o Master John publicou e fechou o quebra-cabeça. O que o Dr. Price chamava de ativador X é nada mais, nada menos do que a vitamina K2, que não tem nada a ver com a vitamina K1. São da mesma família, como tem o B1, o B2, o B6. O B6, o B12 não significa duas B6. B12 é uma vitamina, B6 é outra, não quer dizer nada. Quer dizer, a pessoa pode ter deficiência de B6 e não ter de B12, e vice-versa. E as manifestações patológicas serão diferentes. Então, em 2007 foi descoberto que esse ativador X do Dr. Price era nada mais, nada menos do que a vitamina K2. Então, vamos começar a entrar no terreno. Eu vou apresentar para você, a princípio, das 23 Ks, eu vou te apresentar, a princípio, 2. Eu vou te apresentar a filoquinona, que é a vitamina K1, que a fórmula é essa. E vou lhe apresentar a metaquinona, que é a MK7, no caso, porque tem várias metaquinonas. As mais importantes são MK4 e MK7. O que eu vou recomendar aqui para você fazer uso é o MK7. Ela tem 7 grupos exoprenoides. Você fica tranquilo que isso tudo vai sendo esclarecido com a conversa. Ela tem 7 grupos exoprenoides. Então, por enquanto, você foi apresentado a filoquinona e ao grupo das menaquinonas, especificamente a menaquinona 7. Tem 13 tipos de menaquinona.
13 tipos. Só de menaquinona. Menaquinona é um dos tipos de vitamina K2. Então, a vitamina K2 e a menaquinona tem 13 tipos. Tá? 13 tipos. Então, olha aqui. Todas elas têm o anel quinona. Aqui está o anel quinona, aqui está o anel quinona, aqui está o anel quinona. A vitamina K1, ela tem o anel quinona e 7. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para eu mostrar para vocês. Aqui, vocês estão vendo esses grupos? Aqui está entre parênteses, está colocado 6, está vendo? Com mais um aqui, 7. Por isso que é o MK7. Ó. É 6 que está entre parênteses, mais um. Esse grupo exoprenoides. Pois bem, a vitamina K1, ela tem 4 grupos exoprenoides. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas só o primeiro é insaturado. A vitamina MK4 tem 1, 2, 3, 4 isoprenoides. Todos eles insaturados. A vitamina MK7 tem todos eles insaturados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E são trans. Esse é outro detalhe. Você não pode comprar um MK7 cis-trans. Você tem que buscar o MK7 trans. É igual resveratrol. Resveratrol cis não funciona, tem que ser trans. MK7 tem que ser trans. É um detalhezinho, mas é um detalhe que você pode comprar gato por lebre. Nós vamos ver no decorrer da palestra. Aqui tem 4 resíduos exoprenoides, todos trans. Aqui tem 7 resíduos exoprenoides, todos trans. A MK4 recebe o nome de menatetrona. Menatetrona. Menatetetrona. Menatetetrona. Menatetetretona. Tem que praticar para falar. Tá? Então, quando você vê menatetretona, você já sabe que está sendo falado da MK4. Que eu não vou recomendar. Eu vou recomendar a MK7 trans. Mas vamos aprendendo. Ah, vou tirar a vesícula dela. Precisa de vesícula. Para que vesícula? Para que vesícula? Quando você tira a vesícula de uma mulher, principalmente a mulher, você tira a concentração de sais biliares conjugados no intestino dela. A absorção da vitamina K dela cai imediatamente. Essa mulher vai morrer mais cedo. Você acabou de encurtar 7 a 10 anos na vida de uma mulher com uma remoção de vesícula biliar. Pra você ter uma ideia. Porque agora esses sais não funcionam do jeito que deveria, porque a vesícula concentra esses sais. Eles agora vão ser eliminados toda hora, na hora que você está comendo, na hora que você não está comendo, eles vão liberar de qualquer jeito. E aí não tem mais concentração, já não vai absorver mais as vitaminas lipossolúveis. Ela vai passar a ter deficiência de vitamina A, vai passar a ter deficiência de vitamina D, que também vem na dieta, e vai passar a ter deficiência de vitamina K. E vai criar uma série de problemas de saúde. Então procure evitar o máximo possível remover dos seus pacientes a vesícula biliar. Tá? Ela está lá por alguma razão, a natureza colocou ela, não foi por acaso. Ela tem a razão de estar lá. A metatetrenona que você encontra para comprar é sintética. A menaquinona 7 que você encontra no mercado, você pode comprar na forma natural ou na forma sintética. A sintética é bioidêntica, não faz diferença. Tanto faz como tanto fez, comprar uma como outra. A diferença aqui da MK4 para a MK7 é porque a MK7 tem uma vida média de 72 horas. A MK4 tem uma vida média de 2 horas. Você vai ter que tomar 6, 8 comprimidos por dia. 6, 8 cápsulas por dia. Para ter efeito. Eu acho que você não vai encontrar nenhum paciente na sua clínica que vai querer tomar uma coisa para o resto da vida 6, 8 vezes por dia. Então, só por isso que a MK4 não está sendo indicada. Apesar de você encontrar no mercado. Você entra na internet, a maioria das vitaminas K vendida, K2 é MK4, que eu não recomendo. Não recomendo. Tá bom? Você vai ter que procurar o MK7 trans. Também chamada de menaquinona 7. Então, é MK7, menaquinona com K, ou MN7. Você vai encontrar na literatura as duas terminologias. MK7 e MN7. O comprimento dessa cadeia que você está vendo aqui, ó, dessa cadeia aqui, ó, essa cadeia aqui, ó, essa cadeia aqui, comprimento dessa cadeia,
lateral de isoprenoides vai determinar a absorção da vitamina, vai determinar a biodisponibilidade da vitamina, vai determinar o transporte da vitamina no sangue, vai determinar a distribuição da vitamina no tecido, vai determinar a atividade da vitamina. E eu vou deixar bem claro para você aqui, tem aqui um asterisco de propósito, que a distribuição dessa vitamina é feita pela LDL. Então você vai ver, a tendência é não baixar muito a LDL. Começou a mudar o sistema já. Os próprios cardiologistas já começaram a se preocupar com isso, na não mudança da LDL. Então isso aqui você vai ver de agora para frente, porque do mesmo modo que a vitamina D, era a bola da vez nos últimos 3 anos, pode escrever o que eu estou falando. A vitamina K2 passa a ser a bola da vez nos próximos 5 anos. Vocês estão sendo introduzidos hoje a ela. Mas você pode estar certo que daqui um pouquinho vai começar a pipocar em congresso brasileiro e assim por diante. Porque é a bola da vez. Lá nos Estados Unidos já é a bola da vez. Ninguém fala mais. Agora já mudaram para isso aqui. E depois eu vou mostrar para você como é que a D e a K2 trabalham juntos. Porque isso é muito importante você entender. O trabalho das duas. Tá? E é feito por LDL. Ou seja, quem tem um LDL muito baixo, quem está tomando essas substâncias que baixam o colesterol e muito, baixo o LDL e muito, vão morrer mais cedo. Porque tem o comprometimento agora de levar, a K2 não vai chegar ao tecido mais. Então desenvolve deficiência de K2. Então eu tenho aqui mais uma vez, são todos trans, que aqui ela está virado ao contrário, o anel quinona está aqui, ó, que está aqui a MK7, está aqui a MK4, lá, 1, 2, 3, 4, aqui, MK7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo trans. A vitamina K, mais uma vez, não é armazenada no organismo. Eu não posso falar assim, ó, igual você faz com a vitamina B12, que apesar de ser hidrossolúvel, é a única vitamina que armazena. Uma pessoa para entrar em deficiência de B12, às vezes leva 2, 3, 4 anos, o sujeito faz uma cirurgia bariátrica, não dá bola para... Ele fica 4 anos, às vezes, aí que vai manifestar a deficiência, porque isso pode ser armazenado. As hidrossolúveis não podem ser armazenadas. A B12 é a única hidrossolúvel que pode ser armazenada. A vitamina K é lipossolúvel, não é armazenada. Então aquele conceito que nós aprendemos errado, de que as lipossolúveis podiam ser armazenadas e as hidrossolúveis não é verdade. A B12 é hidro e pode ser armazenada, a K é lipo e não pode ser armazenada. Então você tem que se preocupar, do mesmo jeito que você toma café todo dia, almoça todo dia, janta todo dia, você vai ter que, se você quiser permanecer jovem, sem doenças, você vai ter que se preocupar com a sua ingesta de K2. Tá? Então vamos lá. A vitamina K, então tem a primeira, K1, é chamado filoquinona. Onde é que você encontra ela? Principalmente no espinafre, mas todas as folhas verdes têm. Não existe praticamente deficiência de K1 no mundo. Uma folha de alface que você come, uma couve, um agrião, tem vitamina K1. Folhas de vegetais verdes e a suplementação, que você pode fazer injetável com a substância chamada, uma injeção chamada Canaquion, que você faz para a mulher quando está menstruando, a hemorragia está muito grande, você passa isso para diminuir a hemorragia, é o Canaquion. Porque a vitamina K1 está ligada à coagulação, nós vamos estudar isso daqui a pouco. A vitamina K2, ela, chamada menaquinona, ela é produzida por bactérias a partir da K1, principalmente em animais ruminantes. No ser humano isso não é tão relevante. A K1 que a gente ingere, se nós temos uma boa microbiota intestinal, nós podemos transformar em K2, mas isso é pequeno, a quantidade é pequena. O ruminante faz isso muito bem, ele come a K1 vira K2 no trato digestório, ele absorve a K2 vai para o tecido, você come a carne do boi e lá está MK4. Quando o boi faz isso, o ruminante faz isso, e ele absorve a K2, essa K2 vai ser armazenada no tecido dele na forma de MK4. Você come a carne, você come o fígado, você come
você come o MK4. Deixa eu introduzir uma coisa fundamental aqui. Ó, V, K, D, P. Aqui está todo o segredo. Proteína dependente de vitamina K. Olha lá, VKDPs. Vitamin K Dependent Proteins. Aqui começa a desvendar o quebra-cabeça. Nós temos 15 proteínas no corpo. 15, até agora 15 descobertas. Nós temos 15 proteínas no corpo que, para funcionarem, depende da vitamina K. 2. Algumas dependem de K1, mas a maioria depende de K2. As que dependem de K1 estão relacionadas com a coagulação. Mas nós estamos mais interessados aqui nas que dependem de K2. Você vai ver daqui um pouquinho que é a osteocalcina e a MGP. Nós vamos chegar lá. Produzida por bactérias a partir de K1, encontrada na gordura animal e suplementação, MK4 e MK7, ativação dessas proteínas. Então nós temos as proteínas dependentes da vitamina K, elas podem estar no seu corpo na forma inativada, elas não podem fazer nada, ou na forma ativada. Quem ativa é um cofator chamado vitamina K2. E agora eu vou mostrar o que essas proteínas fazem no corpo da gente. Você vai ver que você vai explicar a diferença entre por que com jovem é saudável e por que com velho em geral é doente. Você vai entender por causa dessas proteínas aqui. Vamos lá. Existe uma terceira, a K3, tanto, eu tenho 10 Ks. E só dentro do K2 eu tenho 13. Por isso que eu vou ter uma família de 23 proteínas. Tá bom? A K3 é chamada menadiona. Ela existe na forma sintética injetável. A princípio ela era feita nas maternidades. A criança que tem aquela síndrome hemorrágica quando nasce é por deficiência de vitamina K. Aí era feito a menadiona. Só que a menadiona causava uma hepatotoxicidade muito grande. Hoje nós sabemos, ela é considerada como tóxica, ela não é usada mais com esses fins, e ela passou a ser usada em uso veterinário, e ela passou a ser usada como quimioterápico. Você vai ver uma quimioterapia baseada em vitamina K3, que não tem os mesmos efeitos colaterais da quimioterapia normal. Eu tenho a K4, aqui eu tenho a K1, a K2, a K3, a K4, a K5 é fungicida, a K6, a K7, a K8, a K9, a K10. Isso aqui agora, cada dia descobre uma coisa nova. Nós vamos nos concentrar na K2. Isso aqui me interessa aqui hoje. Uma coisa de cada vez. Esse aqui que é o grande fator ativador X do Dr. Price. 70 anos se passaram para descobrir essa confusão toda que foi feita desde a descoberta até caracterizar em 2007 que, ó, é assim. É isso aí. É a K2. Então isso é que vai nos interessar na conversa hoje. Que são vitaminas K, no caso K2, a maioria delas, dependente de proteínas. É o VKDP. VKDP. Isso aqui eu já mostrei para você, que eu mostrei aqui a fórmula da K1, mostrei a fórmula da K2 MK7, vou lhe mostrar agora a fórmula da menadiona, que é a K3. Então, se você abrir qualquer livro de bioquímica, eles vão falar de K1, vão falar de K2, vão falar de K3. E vão dizer para você que K1 e K2 é mais ou menos igual. O que é mentira. A distinção é muito grande, muito grande. Você já ouviu falar do paradoxo francês. O que é o paradoxo francês? Alta ingesta de gordura causando baixa incidência de doença cardiovascular. Sinto decepcioná-los. Não é o vinho tinto. É a vitamina K2. Porque os lugares onde ninguém bebe vinho, populações isoladas, onde não se bebe vinho, mas se come gordura igual os franceses, eles também têm o mesmo paradoxo. Eles não têm doença cardíaca, eles não têm câncer, eles não têm cárie dentária. Então aquela história do resveratrol tem muito pouco significado no momento que você descobre isso aqui.
A explicação principal do paradoxo francês não está no resveratrol, mas sim na vitamina K2. Ficou mais fácil até, né? Nós vamos ver onde nós vamos chegar. Agora deixa eu mostrar para você o paradoxo do cálcio. O paradoxo do cálcio é assim: calcificação arterial é um biomarcador para eventos cardiovasculares e presença de osteoporose. Quando você encontrar cálcio na artéria, você sabe que esse paciente tem osteoporose. Quando você encontrar osteoporose, você sabe que esse paciente tem cálcio na artéria. Agora, por que nesse paciente o cálcio foi para a artéria e naquele paciente o cálcio ficou no osso? Por que tem paciente que o cálcio vai para a válvula aórtica, tem calcificação da válvula aórtica, vai para a aorta, tem aneurisma de aorta com placa de cálcio, vai para as coronárias? E por que tem paciente que o cálcio fica no osso? Não faz isso. Então o paradoxo é o seguinte: quanto menos cálcio você tiver no osso, mais cálcio você tem nas artérias. Quanto menos cálcio você tiver nas artérias, mais cálcio você tem no osso. Apesar de cálcio ser uma coisa benéfica para o osso e maléfica para as artérias, não é lugar de cálcio. Quando você dá o cálcio e o cálcio foi absorvido, ele está à deriva. Você não sabe para onde ele vai. A não ser que você entenda esse mecanismo aqui. A K2 que vai dizer que ele deve ir para o osso e não para as artérias. A K2 que vai dizer isso. Então você imagina aqui, ó, como direcionar o cálcio para os ossos. Cada pontinho verde disso aqui, ó, é uma pontinha de cálcio. Então, vamos supor, esse coração está calcificado. As artérias coronárias calcificadas, a aorta calcificada, as válvulas calcificadas. Quem é que vai tirar o cálcio daqui e jogar ele no osso? Esse mocinho aqui, ó. Chegou o mocinho na jogada. É um K2. Esse K2 vai fazer isso. Ele vai tirar de lá e vai jogar para cá. Então ele faz isso aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que o K2 fez. E isso em qualquer fase. Você pegou seu paciente com válvula aórtica calcificada. Ah, doutor, nós vamos operar. Opera não. Você me dá 6 meses? Eu vou acabar com a sua calcificação. 6 meses, ele não vai ter calcificação mais. O cálcio da válvula vai embora para o osso. E ele vai curar a osteoporose dele. Olha que bacana isso. Eu não falei que o negócio era fascinante? E vai ficando à medida que a conversa for aumentando. E isso está tudo documentado. Eu não estou inventando nada, não. Eu sou um mensageiro aqui. Está tudo publicado. Mas tudo escondido. Para eu achar isso aqui, o trabalho foi muito grande. Porque eu nunca preparei uma aula onde a informação está tão picada como isso aqui. Então, um montinho aqui, um montinho aqui, um montinho aqui. Eu tive que ir montando o meu quebra-cabeça para poder descobrir o que faltava e comprovar o que precisava, etc. Até chegar nisso aqui e fechar. E entregar para você numa bandeja, pronto, para ser executado. Por exemplo, isso aqui é uma válvula aórtica calcificada. Você olha isso aqui, você fala isso aqui, é o seguinte: ou você troca a válvula ou você morre. Não precisa. Hoje você descalcifica essa válvula com vitamina K2. Tá? Olha só, quando há a suficiência de vitamina K2, os ossos se mantêm fortes e as artérias permanecem desobstruídas. K2 é a única vitamina capaz de prevenir e reverter aterosclerose. K2 é a única vitamina capaz de prevenir e reverter osteoporose. Calcificação de cartilagem. Quando calcifica a artéria, quando calcifica a coronária, quando calcifica a válvula cardíaca, quando calcifica a aorta, calcifica também a cartilagem em volta das articulações. As limitações começam a ter de mobilidade, você agora vai tratá-las com K2. Porque o cálcio que está na cartilagem do joelho, que está na cartilagem do cotovelo, que está impedindo a mobilidade do paciente, ele agora vai tirar esse cálcio de lá. E isso não é depende muito de idade, não. Tem gente jovem que já está com isso, porque tem deficiência de K2. Você vai tirar o cálcio de lá e vai levar ele para o osso, onde ele deveria estar. É fascinante? É fascinante. Então, olha só. Aqui está o cálcio, ou ele vai para as artérias ou ele vai para os ossos. Ele fica assim, ó, dependendo da quantidade de vitamina K2 que você tem.
Todos nós precisamos de mais K2. A deficiência de K2 é epidêmica na civilização moderna. Tá? Ou seja, todos nós temos deficiência de K2. Como nós temos deficiência de D, nós temos deficiência de K2. E se eu fizer cálcio com D, e se você tiver deficiência de K2, eu estou te prejudicando. Se eu fizer cálcio sozinho, eu estou te prejudicando. Se eu fizer cálcio com D, eu estou te prejudicando. Se não tiver o K2. Você vai ver como é que isso acontece. E para ter o K2 funcional, eu preciso do A. Então eu preciso do A, eu preciso do D, eu preciso do cálcio, eu preciso do magnésio e eu preciso do K2. E eu começo a formar o time, que vai ser um time ganhador, que vai te dar muitos anos de vida e saúde.